Olá, queridos, a paz de Cristo Jesus. Pastor Adriano Moreira, responsável pela matéria de Antigo Testamento 1. Esse material nós já havíamos colocado no grupo da turma, mas agora está também lá no Google Sala, né? A sala lá, da nova plataforma que vocês já estão entrando lá e já estão vendo. E a gente vai estar passando até, de certa forma, um pouco objetivo aqui, essa estrutura. Então, nossa primeira aula vai ser exatamente sobre a estrutura do Antigo Testamento. Mas eu também, para que você tenha esse material também que nós vamos postar lá, entrarmos hoje também no livro do Gênesis, falar um pouquinho, ainda que seja de forma objetiva, ok? Bom, vamos lá. Então, nossa aula vai ficar dividida em 3 blocos, para você não ficar uma hora direto nos ouvindo aí, tá bom? Então, nesse primeiro bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura no Antigo Testamento em relação às suas línguas e também a arrumação dos livros, ok? Bom, então a primeira coisa que precisamos falar, e você vai dar uma olhadinha aí no nosso slide, é sobre as línguas do Antigo Testamento. Então, nós temos 2 línguas principais no Antigo Testamento. Algumas coisinhas a gente vai colocando aqui no quadro, que é para você, é o hebraico e o aramaico. Essas 2 línguas, elas são, só para você poder ter uma ideia, é como o nosso português e o espanhol. Tem poucas diferenças, mas são 2 línguas. É importante se saber a língua que foi escrita, os originais bíblicos, inclusive do Antigo Testamento, para que a gente entenda muitas coisas, no que tange a interpretação, no que tange ao próprio texto em si, ok? Então é importante se saber isso. O Velho Testamento foi escrito em 2 línguas semíticas, que é o hebraico e o aramaico. O aramaico está em alguns textos, tá? Que depois você vai saber, até quando voltarmos em sala de aula, a gente pode entrar em alguns detalhes. Estão no livro de Êxodo, está no livro de Daniel, que são alguns pequenos textos que estão só em aramaico no seu original, ok? Outra coisa importante se dizer é que os livros do Antigo Testamento, eles foram escritos num espaço, o cânon, né, como a gente usa esse termo, a palavra cânon é o termo que a gente utiliza, que foi consagrado, né, esse termo, para se referir aos livros inspirados por Deus, porque uma outra coisa que falaremos aqui é sobre os chamados apócrifos, ok? Que são livros que foram escritos por tanta gente, tanto referente ao Antigo Testamento como referente ao Novo Testamento, mas que não foram livros inspirados, alguns históricos, alguns até importantes, mas que não foram inspirados. Então, a nomenclatura, a terminologia que foi dada para distinguir ambos as literaturas é cânon do Antigo Testamento e do Novo, né? E, no caso, os livros chamados apócrifos. Então, só para a gente poder entender, os livros do Antigo Testamento, eles se compõem desse cânon, né, do Antigo Testamento, num período de 1400 ao ano 400 a.C., ok? Todas as datas do Antigo Testamento, elas são decrescentes, ok? Até zerar em Cristo, para a partir de Cristo, nosso calendário vem como hoje, estamos aí os 2020, ok? Então é importante se saber isso. Outra coisa importante é que o texto hebraico do Antigo Testamento, ele sofreu o que a gente chama de TM, né? TM, que é texto massorético. A palavra massorético, deixa eu escrever aqui, massorético, está aí também no slide, significa dizer que o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, o hebraico tem 22 letras, todas elas são consoantes. Então, só que com o passar do tempo, os doutores da lei, os que eram versados, e escribas também, inclusive, foram entendendo a preocupação de se perder a pronúncia, porque só os que entendiam de fato e conheciam a língua sabiam qual era a pronúncia, a fonética, né, do que nós chamamos de vogais. Então, com o passar do tempo, houve aqueles que criaram sinais. Sinais em que as letras hebraicas você vai encontrar pontos e sinalizações em cima, no meio e embaixo das letras, ok? E isso foi chamado de sinais massoréticos. Então, você tem o texto hebraico massorético que contém, tá,
o Antigo Testamento, e não contém nos textos maçoréticos chamados livros apócrifos, tá? Isso que a gente coloca no nosso slidezinho para vocês, tá? Você vai dar uma olhadinha aí. Outra coisa importante que nós falamos é que o cânon do Antigo Testamento ele foi reconhecido oficialmente no ano 90 depois de Cristo, na cidade de Jânia, por alguns eruditos judeus, rabinos judeus, ou seja, todo o trabalho provavelmente foi feito de arrumar todos os nossos livros do Antigo Testamento. Na Bíblia hebraica está 24 livros, porque alguns livros, quando houve a tradução do hebraico para o grego, eles foram divididos, ok? Então, por isso que em nossas Bíblias, que isso também é importante ser dito para você, tá? Quando você pega uma Bíblia hebraica, ela está dividida, isso a gente também vai ver no nosso slide. Ela está com uma divisão, uma estrutura diferenciada. São os mesmos livros, o mesmo conteúdo. Todavia, alguns livros que em nossas Bíblias, na Bíblia hebraica é um livro só, em nossas Bíblias, quando foi feita a tradução do hebraico para o grego, elas foram divididas. Por exemplo, livro de Samuel, livro de Reis, livro de Crônicas. Na Bíblia hebraica é um livro só. Quando foi feita a tradução do hebraico para o grego, esses livros foram divididos, ok? Então, por isso que, se contar na Bíblia hebraica, você tem 24 livros. Se contar em nossas Bíblias, que já todas elas já foram oriundas da Septuaginta, você tem 39 livros, ok? Então, essa é outra coisa importante ser dito para vocês. A outra situação que eu já falei aqui é a chamada Septuaginta. Isso também está aí no nosso slide. Você vai ver, Septuaginta, ela é, assim, de maneira bem resumida, traduzida assim, tá? Em algarismo romano, ok? Septuaginta, o que aconteceu? No ano 200 e pouco, ok? Antes de Cristo, houve essa iniciativa, tá, de se traduzir do hebraico para o grego, porque já era a língua de então. Seria mais ou menos o latim de 1500, seria o inglês desse século, ok? Então, quando houve essa tradução de todo o Antigo Testamento para o grego, do hebraico para o grego, e infelizmente alguns livros da época, que a gente chama de apócrifos, foram inseridos, tá, nessa tradução. Então, por isso é muito importante a gente ver isso aí também. Por isso vem a palavra apócrifos. Então, mais uma vez aqui, vai acompanhando aí para você ver a baguncinha que eu estou resolvendo fazer aqui no quadro. Apócrifos. Apócrifos, queridos, não genuíno ou não inspirado, tá? Então, só para diferenciar aqueles livros que foram inspirados do que não foram inspirados. É muito importante também dizer, e a gente fala isso aí nesse primeiro slidezinho, que a Bíblia católica, no concílio que houve, 1546, o concílio chamado Concílio de Trento, foi uma situação em que a Igreja Católica, tentando trabalhar contra a reforma protestante e querendo apoio para as suas doutrinas, ela então adquire pelo menos 7, ela admite como inspirado 7 desses chamados muitos apócrifos da época. Então, por isso que quando você vê, você pode também adquirir, porque em livrarias aí, como Sociedade Bíblica, você tem lá a Septuaginta, é o Antigo Testamento todo em grego. Só que se você adquirir essa literatura, lá você vai encontrar os 7 livros apócrifos que tem na Bíblia católica também, ok? Então isso a gente faz uma informação. A outra questão é a versão da Vulgata. Do ano 385 ao ano 405, um cidadão chamado Jerônimo, ele faz uma tradução a partir do grego, da Septuaginta, para o latim. Então, é importante também se saber que quando você pega o Antigo Testamento, você também tem o Antigo Testamento, logo nessa época aí, na versão latina, tá? Que é chamado um arranjo da Vulgata, né? Ou a versão Vulgata, ok? Bom, a outra coisa aí que você vai ver no outro slide, é os livros do Antigo Testamento, como eles estão arrumados. O que eu queria chamar a sua atenção? Os livros, eles não estão arrumados em ordem cronológica. Na Bíblia hebraica, sim, eles estão arrumados numa ordem cronológica. Por isso que na Bíblia hebraica você tem deixa eu apagar aqui, para você não ficar muito na confusão aí.
você tem uma divisão que você encontra Jesus, inclusive, mencionando-a em Lucas capítulo 24, quando ele está falando que toda a escritura falam dele. Lei e profetas, tá? Lei, profetas e escritos, ok? E escritos, são as 3 divisões. Mas quando a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, inclusive esses livros foram divididos, Samuel, Crônicas, Reis, os 12 profetas menores, de Oséias a Malaquias, na Bíblia hebraica é um livro só, foi dividido em 12, cada profecia especificamente um livro diferente, e você também tem o Esdras e Neemias, que também foi dividido, tá? Na Bíblia hebraica está um livro só. Aí houve uma mudança de estrutura, eles foram arrumados por assuntos e não mais por cronologia. Por isso é importante, você vai encontrar lá na sala, tá? De aula do Google, que nós colocamos um videozinho lá, nós vamos trabalhar sobre esse assunto aí na nossa aula do Zoom, ok? Sobre a linha do tempo. Então a gente precisa saber a linha do tempo do Antigo Testamento, como do Novo, tá? Porque senão a gente se perde na história. Muitos livros você pode se perder, exatamente porque ele não está na ordem cronológica. Aí quando você vem para as nossas Bíblias, está exatamente aqui assim, ó. Lei, são os 5 primeiros livros, está lá na estrutura lá. Estou só repetindo aqui rapidamente para você acompanhar. Depois você vem história, ou históricos, história, deixa eu botar história, tá? Depois você vem poesia, depois você vem profecia. E essa profecia, ou os livros proféticos, eles são divididos em profetas maiores e profetas menores, ok? Então aqui você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, 5. Isso está exatamente aí no nosso slide. Aqui você tem os históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, 12. Aqui você tem a poesia, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, 5. E aqui você tem os profetas, eles são divididos em maiores e menores, tá? Ma e me, tá? Só para você diferenciar. Maiores, não em questão de unção, poder, nada disso, é em questão de tempo de ministério. Exemplo, um Daniel teve quase 60 anos de ministério. Aí você pega um Oséias, 10, 15, 20 anos de ministério, ok? Então aqui você tem os 5, são 4 profetas, mas são 5 livros. Então você tem Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, são os maiores. E aqui você tem os menores, que vai de Oséias em diante. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Jazeu, Zacarias e Malaquias, ok? É desse jeito que está arrumado em nossas Bíblias e você vai encontrar isso aí, tá bom? Depois a gente pode, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, não vou passar aqui, mas uma forma muito abreviada de você escrever cada um desses livros, e a gente precisa entender isso aí, ok? E aí no outro slide que você verá, e a gente vai fechando esse primeiro bloquinho aqui, é que você vai encontrar a divisão exatamente aqui, ó. No caso, na Bíblia hebraica, os livros da lei são os mesmos da nossa, tá? Da Bíblia, da Septuaginta, que as nossas Bíblias vêm acompanhando a arrumação da Septuaginta. Só que na Bíblia hebraica, alguns livros são entendidos como livros proféticos. Por exemplo, você vai encontrar aqui na Bíblia hebraica, nos livros proféticos, está aí no slide, você pode ir acompanhando, Josué, porque eles entendem que Josué foi um profeta. Você tem Juízes, porque cada um dos juízes também são entendidos como profeta. Você tem o Samuel, porque Samuel era um profeta. Você tem o livro de Reis, porque os livros de Reis foram escritos na perspectiva dos profetas, tá? E aí você encontra os outros, tá? Que já estão em nossas Bíblias como livros proféticos, de Isaías até Malaquias. Mas a diferença na Bíblia hebraica é que você tem Josué, você tem Juízes, você tem Samuel e você tem Reis, ok? Porque são vistos como profetas. Aí nos poéticos, na Bíblia hebraica, está tudo dentro dos escritos. Os livros escritos, o livro profético lá é Nevirim, e os livros que estão na divisão dos escritos é Ketuvirim,
Ketuvim do hebraico. Então eles estão subdivididos em livros poéticos, os chamados 5 rolos, e os livros históricos, tá? Então lá você tem Salmos, Provérbios e Jó, que são entendidos como poéticos. Você tem os livros de Cantares, Ruth, Salomão, Esther, Eclesiastes e Lamentação, que são chamados 5 rolos, não tem uma especificação literária para eles, e os históricos, inclusive Daniel está entre eles. É interessante que Daniel não está entre os profetas, Daniel está entre os livros históricos na Bíblia hebraica. Por quê? Porque metade do livro de Daniel é histórico, ok? E aí você tem Esdras, Neemias, e você tem um livro de crônicas que é especificamente histórico, ok? Aí deixa eu só fechar, é a questão da correspondência entre o Antigo e o Novo Testamento. O que eu queria fechar dizendo aqui para você? Esse tem sido um dos grandes problemas quando você ouve muitos teólogos aí, muitos professores, muitos pregadores, não entender a correspondência do Antigo para o Novo Testamento, do VT para o NT. Deixa eu apagar de novo aqui para não ficar aquela confusão na sua cabecinha aí, ok? E você vai acompanhando-me assim nessa velocidade da luz e dando glória a Jesus, tá bom, meu filho? Então vamos lá. Você precisa entender o que a gente chama de... Quero usar esses 2 termos aqui para ficar fácil para você: fluxo e refluxo. Refluxo, ok. Qual tem sido o problema? Quais têm sido os problemas de muitos pregadores hoje, de muitos pastores, de muitos professores, etc., em relação ao Antigo e Novo Testamento? É entender que são 2 testamentos que trabalham nesse fluxo e refluxo. Por isso você hoje tem gente que está, igrejas de pregadores que detonaram o Antigo Testamento, disseram que você só olha para o Novo Testamento e esquece o Antigo joga fora, pode queimar. Outros que pegam e começam a viver só coisas do Antigo Testamento. Então tem gente se vestindo, quase levando o cordeiro nas costas um dia de domingo à noite, que é para sacrificar o Senhor. Está só faltando isso, porque já está judaizando-se muito as igrejas, os cultos, as liturgias hoje. O Novo Testamento, às vezes, também tem um grande problema. Alguns que pensam que também só as cartas paulinas, e não se pensa em Evangelho, nem se pensa em Apocalipse. Então, são essas dificuldades. A primeira delas que a gente precisa entender aqui para solucionar é isso aqui: fluxo e refluxo. Então, deixa eu dar um exemplo bem rapidinho aqui. Quando você começa a entender que a revelação ela é progressiva, tá? Isso não está no slide não, ela é progressiva, continuativa, como você queira, tá? Ou seja, a revelação é progressiva. Quando você abre no Antigo Testamento, como é que eu conseguia perdão de Deus? Eu tinha que pegar qual era o animal, cordeiro, uma pomba, seja lá que fosse o tipo de animal, tinha que ir ao sacerdote, confessar o meu pecado ao sacerdote, o sacerdote fazia o sacrifício daquele animal, o animal morria no meu lugar, e a partir daí então eu recebi o perdão de Deus, ok? Sim. Quando chega-se no Novo Testamento, olha a progressividade da revelação. Chega-se no Novo Testamento, inclusive João capítulo 1, verso 29, o João Batista identifica Jesus dizendo assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, o que todos os cordeiros do Antigo Testamento que eram mortos por sacrifício, por conta do pecado do povo, estava prefigurando, estava sendo o tipo, era da pessoa de Jesus. Quando Jesus chega, ele é identificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Hebreus capítulo 10, lá, verso 12, vai dizer isso para a gente, que esse sacrifício foi único, esse sacrifício foi perfeito, para trás e para frente, ponto. Ninguém mais precisa morrer, nem o próprio Jesus precisou morrer de novo, e nenhum cordeiro precisa morrer de novo. Então eu preciso entender esse fluxo e refluxo dessa teologia que é progressiva. Então tem muita coisa no Antigo Testamento que ela ainda está embrionária, ela ainda está nos seus primeiros dias de ensino e doutrinário. Então eu tenho que vir caminhando até chegar no Novo Testamento, onde se tem a plenitude, completude, a perfeição daquilo. Então, por isso que eu não posso pegar o Novo Testamento e tentar entender o final de uma história, que eu não sei qual é o início. Aí mas por que chegou aqui? Chegou aqui, mas onde é que começou essa história? Só tem o destino, cadê o remetente? Então eu tenho que voltar.
E eu também tenho coisas no Antigo Testamento que eu não posso simplesmente dizer assim, pô, já entendi tudo a respeito. Não, tem muitas coisas no Antigo Testamento que não está exatamente como a gente precisa entender. Então isso aqui é a palavra, tá? A correspondência de Antigo e Novo Testamento é fluxo e refluxo. Eu preciso entender que muita coisa no Antigo Testamento é um tipo e que no Novo Testamento é um antítipo. Eu preciso entender que muita coisa no Antigo Testamento ainda não está tão aberta, vai ficar mais explícita. Deixa eu dar um outro exemplo, a doutrina da triunidade. Você não tem tão explícito no Antigo Testamento como você tem no Novo Testamento. No Antigo Testamento você tem na palavra Elohim, você tem no façamos o homem, você tem assim de maneira bem escondidinha no texto, né? De maneira implícita, essa é a palavra correta. Você chega no Novo Testamento, você tem de forma explícita, ok? Então nesse nosso primeiro bloquinho a gente fica nessa questão aqui e até o próximo bloco daqui a alguns segundos. Deus te abençoe.